na minha opinião, princípio, você entendeu? tá armado pra isso. Exatamente, você está pronto, Então, pra que porque você der anda o que der o vier. Depois, no segundo momento, quando você saca, então, essa arma numa discussão, né, que pode ser com outro motorista, que as coisas acontecem, que pode ser como aconteceu, de uma forma covarde. Eu não sei se quando você saca uma arma, é muito difícil você, muitas vezes, voltar atrás com ela. Sabe? Eu acho que existe um código de ética antigo que dizia que quando você saca a arma é para você efetivar. Ninguém saca uma arma só para se exibir, para mostrar o brilho do metal. Você tem que efetivar a coisa. É um código de honra da masculinidade antiga que está permeando a cabeça de todos nós até hoje. Então, eu não sei se você, quando pega uma arma para ameaçar uma motorista do caminhão, no caso desses, ou para disparar no nosso Laudemir, entendeu? Se já não tinha essa intencionalidade. Bom, a sequência, concordo com você nesse sentido. Aí, no caso de um crime planejado, tem uma sequência pobremente, mas minimamente planejada. No caso desse, foi um automático mesmo. Mas o desdobramento desse episódio, eu estava pensando hoje, vindo para cá, é uma certeza da impunidade absoluta e a certeza daquela ideia, você sabe com quem você está falando, né? Esses dois pontos, né? O cartucho, sim, né? A autoridade versus a impunidade é o elemento que permeia e é uma coisa que não é momentânea, isso fica claro. Isso é um estilo de vida do indivíduo, é uma crença pessoal do indivíduo. Quando a pessoa parte para um tipo de atitude como essa, tão automática, como você mesmo falou, parte do pressuposto de algo que está ali muito sólido, muito fixado, uma crença de impunidade. Eu tenho amigos na polícia, eu tenho uma esposa delegada, eu sou empresário, eu sou forte, lindo, maravilhoso, eu sou rico. Ah, mas o forte, lindo, maravilhoso vai ter que tirar. Ah, mas aí ele acredita. É o que ele acredita, porque se ele não acreditasse, ele não era desse tamanho. Não, e ele cria aquela falsa foto, é tudo falso, né? Total, gente. Não, aquela foto é feita mesmo por inteligência artificial. Sim, total, gente. Dá uma melhorada. Ele se melhorou muito. Aliás, assim, é porque realmente eu não preciso. Entendeu? Mas eu não preciso, mas eu achei. Aliás, até hoje eu estou. Hoje eu passei minha inteligência artificial. A minha sugestão é a gente pegar o caso, rever o caso aos olhos de quando aconteceu. Isso. E depois os desdobramentos, olhando os novos pontos e o quanto eles fazem do crime ainda mais perverso. Eu concordo com uma coisa com você. Apesar de ele não ter saído para matar naquele dia, acredito que ele não foi. Eu digo o seguinte, ele não foi para matar o Laurenino. Não, claro. O Laudemir. Mas ele estava disposto para qualquer entreveiro, seja ele de qualquer natureza, isso fica provado, de qualquer natureza, eu vou disparar. E depois, então a gente vai entrar no crime de novo, só para ter um resumo. Tem aqui uma parte 1 que tem no descritivo do vídeo, tem o link para assistir, mas a gente vai. A minha sugestão é, vou fazer um resumo do como ele saiu e os desdobramentos seguintes, que percebe-se claramente a crueza e a frieza do prazer. Perfeito. Que é da morte ali envolvendo todas aquelas pessoas. Inclusive tem uma palavra que o delegado, aliás, parabéns para a Polícia de Minas Gerais, que soube fazer muito, mas muito bem a investigação. Ah, mas eles estão indo... eu tô adorando, viu? Eles, com a tal Rádio Itatiaia, estão indo muito bem. E a polícia tem uma coisa interessantíssima. Na cobertura ali. E a investigação da polícia está... eles estão de e parabéns. Sem passar pano para colega. Porque vamos lembrar que tem uma delegada envolvida nisso e quem investiga é a Polícia Civil, né? O delegado falou, e eu acho que é a palavra de ordem desse caso, que é o fascínio que o René tem por armas. Sim.
o delegado fala isso e eu ampliaria um pouco mais do que eu ouvi. Não só por armas, mas pelas figuras de autoridade envolvidas no Que ele uso não da é. arma. Que ele não tem. Exatamente. Mas que eu acho que é o desejo do indivíduo, é uma projeção, é tudo aquilo que ele gostaria de ser e estar circulando ali. Ele tem uma personalidade muito falsa, no seguinte sentido: a foto dele que ele mostrava não é ele. É uma foto do que ele gostaria de ser, mas ele não é. O currículo profissional do René, ele é todo mentiroso. É Harvard, é PUC, é isso, é USP, nada do que eles estão. Ele está sempre preso numa mentira. Eu tive contato com algumas pessoas ligadas a ele que vieram atrás de mim para falar, até mesmo uma quase defesa dele. Eu convidei todos a dar entrevistas, todos falaram que não gostariam, mas eles queriam me trazer um pouco do histórico do René. Falaram que ele era uma boa pessoa, que era uma pessoa que todo mundo gostava. Daí eu começo a perguntar, tá certo, como que era a relação dele com a primeira esposa, que tem um processo correndo junto com o filho? Como que é isso? Não, daí me falaram, eu não consegui checar 100%, mas o que me contam é que o René seria o filho de uma relação extraconjugal do pai, um pai que parece que é extremamente violento, e que ele foi criado por uma tia, que seria, acho que uma irmã do pai dele, uma coisa assim, e que ele não teve nem contato com a mãe direito, assim. Mas eu pensei, mas ele é Júnior, o nome dele é René Nogueira Júnior. Um pai que tem um filho fora do casamento, geralmente não confirma ele como seu grande filho. E ele é Júnior. Júnior, eu acho que ele não tem irmãos. Irmãos homens. Homens por parte dessa família correta, vamos dizer assim, não a família extraconjugal, porque senão o Júnior já seria de algum outro irmão dele, porque ele vem muito mais. Ele tem irmãos muito mais velhos. Então, se há esse desejo de ter uma continuação, de ter um filho, um Júnior, só pode ter um. Então, o Júnior só tem um. Só tem um? Se ele fosse sobrinho, né, seria outra coisa. Sim. Mas ele é Júnior, então ele é o filho Júnior só tem do pai, que é o bastião desta comunidade, dessa família. Júnior é o herdeiro. O que não me traria muitos mais elementos, porque você ser filho de relações extraconjugais não se diz apenas que você pode não ter sido desejado no primeiro momento, mas a vida passou, ele já está velho, né? Já faz terapia. Ah, bom. Vai buscar. Eu acho que é isso, vai buscar. Só que teria uma coisa interessante, se tudo isso for real, e eu digo de novo, dentro das pessoas que me trouxeram, são pessoas próximas a ele, o quanto que ele também vivia essa falsidade. Se ele for Júnior de uma família, sendo ele de uma relação extraconjugal fora, ele é falso Júnior. Vamos dizer, porque, entendeu que é muito interessante? Entendi, ele não é um Júnior legítimo. Não vou usar a palavra bastardo, porque eu acho isso muito antigo e que a gente já mudou. É que assim, a palavra bastardo ela é carregada ela é pejorativa, ela se tornou pejorativa. Ela se tornou, ela não era Ela tem um significado, é um filho fora do casamento. O sinônimo dela é bastardo, bastardo é bastardo. E é filho fora do casamento, exatamente. É isso que significa. É que virou uma coisa pejorativa, ainda mais nos Estados Unidos, que eles usam bastard. Não, e tem uma coisa tudo. assim, e também se utilizava muito isso, principalmente a época que se usava essa palavra, para desqualificar a pessoa como legítima filha para herança, para moralidade. Mais para moralidade, pra tudo. Porque para herança você sabe que não desqualifica. Mas depois, né, Carlos? Lá atrás, sim. Você lá atrás, que eu digo até 1950, se eu não me engano, você ser bastardo era como você ser filho de mulher separada. Você tinha uma desclassificação social. O bastardo não tinha uma classificação moral e, principalmente, não poderia nem ser intitulado como herdeiro. Quantos bastardos lá no futuro conseguiram reverter isso? E hoje você pode ter filho fora ou dentro do casamento, não importa, você é filho, acabou. Né? Mas traria uma certa personalidade interessante, no seguinte sentido: por que ele, se ele quer tanto o poder, que parece que ele quer, por que ele não foi atrás? Por que ele não foi estudar em Harvard? Por que ele não foi ser delegado? Por que ele não foi ser promotor? Porque isso dá trabalho. Porque isso dá trabalho. Basicamente é isso. Isso dá um trabalho. E nesse tipo de personalidade, muitas vezes, o trabalho ele não consegue ser encaixado com a demanda energética que cobra toda essa história. É muito comum
né? Esse perfil de personalidade clássico, né? Serem umas flores na sociedade e uns tigres dentro de casa. Isso é muito comum. É um perfil clássico. Tenho isso a mão cheia para te dizer de casos assim. Então, às vezes, as pessoas têm que prestar atenção que a linearidade do comportamento é uma só, dentro e fora de casa. Deveria ser uma só. Quando você tem esse degrau muito marcado, aí já tem uma coisa. E quando você constrói uma personalidade em cima dessas mentiras, dessas fakes todas, você tem que imaginar que isso demanda muita energia. Sim. Não sobra muita energia para outros aspectos genuínos da personalidade. Não sobra muita energia. Se esse traço do ser muito aficionado por armas e essa questão de autoridade, de poder, tudo mais, for uma coisa que, como o delegado apontou, e como ele apontou, se mostra uma coisa extremamente mórbida, né? Digamos assim. Ele é fascinado. É fascinado, tem uma certa morbidez nessa história, uma fixação. Você imagina um desdobramento de personalidade, o quanto isso... Toda a simbologia atrás da arma, que é o falo metálico, como deve ser difícil impor energia para outros processos longos que demandam principalmente um foco e uma determinação, uma perseveração para realizar. E também tem uma coisa, né? Se ele quiser ser delegado disso aquilo, ele vai ter que passar por testes psicológicos. Eu não sei se ele passaria nesses testes, né? Então, aí... Até mesmo para exercer a arma como ferramenta de trabalho. Exatamente. Hoje as coisas mudaram, né, nesse sentido, e isso é necessário. Eu não sei qual é a personalidade, o perfil de personalidade dele. Pode ser que ele passasse. Não sei como é isso, né? E qual é a personalidade dele. De qualquer forma, é um processo, né? Harvard e PUC e tudo mais, USP, ninguém entra voando. Não dá para chegar assim. Não. Você tem que ter um processo. E esse processo, ele demanda muita perseverança, muita dedicação. Estudo, foco. Então vamos pegar aqui, eu vou fazer um resumo de como saiu o caso, a época e como foram os quebrando, e hoje as quebras maiores, que inclusive se aponta agora o indiciamento da própria esposa dele como delegado e tudo mais. Aquele dia 11 de agosto, a gente acorda com a notícia de que um gari tinha sido alvejado por um tiro numa briga de trânsito. O que eu já discordo, que eu acho que essa frase briga de trânsito está errada. Não teve briga, não teve discussão. Ele simplesmente se impôs contra uma mulher que era a motorista do caminhão de lixo. Não quebrou, ninguém bateu boca. Ele agrediu. Ele foi para cima, ele falou, tira esse caminhão daqui. As pessoas, que fique claro, todo mundo que mora numa grande cidade, em cidade qualquer, você sabe como funciona a coisa, né? Eles estavam ali simplesmente fazendo o trabalho deles, no processo, no método deles. Encosta o caminhão, de trânsito. Desce a equipe e eles vão tirando, recolhendo as coisas, pondo no caminhão, e ela está ali dirigindo porque ela vai avançando de acordo com o que a equipe vai varrendo. E nessa briga de trânsito... Não é briga de trânsito. É assim, que para mim não é, porque uma vez que a pessoa está... Eu estou aqui, a outra pessoa chega gritando, não estou brigando com ninguém. Não. Na verdade, é um histriônico de trânsito, porque não tem nada a ver com isso. Estão os garis, e existe um primeiro... existe a notícia de que um gari tinha sido alvejado por um homem que passou, discutiu com a motorista, atirou ao Léo, acertou o Laudemir, e o Laudemir morreu. Fica aquela comoção. No primeiro momento ele ameaça a motorista, diz que vai dar um tiro A primeira notícia é essa. Aí você vai complementando. Isso. Que a motorista já falou, que daí você começam as imagens, que é a motorista de joelhos no chão para o Laudemir morrer, chorando. Ela conta que esse homem parou o carro, falou com a arma, vou te dar um tiro na cara, não é isso? Pegou a arma, mostrou, nesse inteirinho cai o pente,
de ele munição, tira, ele põe, pega, ele põe de novo. aí atira o Laudemir Atira o morre. E aí Laudemir. você tem o primeiro vídeo, que é do carro dele indo embora. Isso. Então você já sabe qual é o carro. Às 4 horas da tarde, esse homem vai ser preso. Então nós vamos descobrir que o empresário, que eu já questiono se é empresário, um empresário mata o Gari e é preso numa academia de luxo. Ou seja, mostra que entre ele matar o Gari e ir para o luxo, não existiu nenhum problema com ele. Ou poderíamos ter dado, inclusive, a dúvida, o benefício da dúvida de que será que ele realmente não sabia em quem ele atirou? Será que ele realmente não percebeu o que ele fez? Você pode dar benefício da dúvida. Uma pessoa está tão tranquila, foi preso. Chega na delegacia, a polícia já com uma série de provas que depois foram sendo divulgadas, ele nega. O primeiro ato dele é negar. Eu nem ali estive. Eu estava trabalhando. Exatamente. Aí vão começando as quebras. Naquele primeiro momento que a gente faz essa parte 1, já se descobre que, na verdade, ele foi preso na academia, mas entre aquele momento do tiro e a academia, mais momentos vão se descobrindo de uma personalidade mais fria, mais tranquila, com relação a algo que ele, depois vamos descobrir, que ele já sabia que tinha feito. Sim. Que aí são os novos desdobramentos. Então, aí a gente amplia o leque, amplia a câmera, a lupa. Então, a gente sabe que ele chega às 9 horas, atira no Gari, que tinha saído às 3 horas da manhã de casa para trabalhar. Ele atira no Gari, ele vai diretamente para o trabalho. No trabalho tem as cenas de ele andando por ali. Aí ele chega a 1 e pouco em casa, naquele mesmo dia 11 de agosto, chega em casa, mexe na mochila, no que seria a arma, e ele negando por enquanto. Sobe para o apartamento, desce com os cachorros, vai andar com os cachorros lá no pet do coisa, onde ele fala ao telefone com alguém que a gente até então não sabia o que era. Aí ele sai de lá, vai para a academia, na academia ele é preso às 4h05 da tarde. Isso. E é levado para a delegacia. Naquele primeiro momento também, já se tinha um desconforto do porquê ele não foi algemado, porquê que ele foi dentro do carro, porquê que ele não foi atrás do camburão. Não sabíamos ainda também mais do que o cenário que a gente estava vendo naquela hora. E que a mulher dele era delegada. Isso. Aí vem mais um ingrediente, a mulher dele era delegada. E que a mulher dele tinha levado 2 armas que eram dela como delegada, a funcional e uma arma particular dela. Aí vai se ampliando mais. Até o momento que não vai mais ter como, ele vai assumir, ele vai confessar que ele atirou. Mas não que ele atirou para matar. Veja bem, isso foi uma confusão, foi uma briga de trânsito, eu fiquei com medo, e blá, 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 blá. Aí até mesmo os advogados dele, à época, saem do caso, porque acredito que é muito confuso para um advogado. Quando eu pego o seu caso, você fala que não fui eu, e você tem que ter a confiança entre... Não estou dizendo que foi isso, mas eu imagino. Eu estou brigando o tempo inteiro pela sua inocência. Você vai e você me... Então você mentiu para mim. Então não tem mais jeito para a gente continuar junto. Exatamente. Os novos advogados dele estão, inclusive, convidados a dar entrevista. É só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com, assim como a esposa dele. Quem mais quiser, é só mandar para o e-mail. E aí as coisas vão começando a cair. A imprensa descobre. Ele tem um perfil no LinkedIn, o René, que é falso. Uma vez que tudo aquelas graduações todas inexistem. Aí a gente vai ter e teve a confirmação antes disso que a arma 380, a pistola 380 de uso pessoal da delegada, essa arma é que tinha sido a arma utilizada para matar o Gari. Então, não foi ele? Então foi ela. Ou foi alguém que tem acesso à arma. Que a arma é essa, a arma é essa. Sim. Aí é prova técnica. O exame de balística deu isso, e aí o desdobramento que a gente vai descobrindo vai ter ainda mais coisa nesse sentido. Né? E aí ele começa, faz uma cena, que aí ele tem remédio, todo mundo tem muito remédio hoje em dia, todo mundo tem alguma coisa. Gente, assim, agora eu vou falar. De fato, vou explicar aqui para as pessoas, para deixar claro e até elucidar alguma coisa. De fato, hoje em dia, as pessoas estão mais medicadas por múltiplos fatores. Primeiro, antes de mais nada,
As neurociências avançaram de uma forma incrível. E graças a Deus, tá? E graças a Deus. É que a Deus, ao homem, a mulher, a quem inventou tudo isso. Exatamente. Mas é que as pessoas se utilizam dessa coisa boa como algo, como escudo. Não causa isso, gente, não causa. Porque senão, esse tipo de fala, ela piora o estado de profissionais sérios que acompanham, que prescrevem e acompanham seus pacientes. Porque daí o paciente começa e que precisa, Sim. antes de mais nada. São pessoas que precisam. O paciente começa a falar, ai, doutor, eu não quero usar, não quero tomar essa medicação que precisa de receita, porque se amanhã eu não puder com a receita, sei lá, eu vou sair dando tiro, eu vou sair esfaqueando as pessoas, eu vou sair roubando no cemitério. Eu não quero me tornar um assassino. Eu não quero esse lugar assim. E aí os profissionais da saúde mental têm que explicar, não, meu filho, não tem nada disso, não chega a dar isso, né? Uma medicação para ela ocasionar isso, ela tem que ser uma medicação de largo espectro, tipo antipsicótico, e não é isso que vai dar. Uma coisa tão certeira, tão pontual, tão forte. Então, a gente tem que entender que as pessoas acabam tendo medo de usar medicação quando elas precisam, e se elas necessitam, elas precisam, elas têm que tomar medicação. Porque as coisas mudaram muito, inclusive a sociedade mudou. Hoje, o nível de estresse que uma pessoa é submetida, muitas vezes, o desdobramento disso para uma depressão, para uma crise de ansiedade, é muito intenso, dependendo da vida, do cotidiano dela. Então, ela precisa fazer uso de uma medicação, às vezes por um tempo pontual, no sentido de recuperar ela. Né? Crise de pânico, ansiedade, depressão de várias formas, sem contar os outros transtornos mais clássicos. Ela precisa fazer uso de depressão. E o que eu tenho visto por aí são pessoas com muito receio de entrar por conta desses desdobramentos que o careta pega e fala que eu fiz isso porque eu tomava remédio para depressão, parei de tomar ou acabou, não sei o que lá. Não é assim. Ele falava, usava algumas coisas. E tinha uma coisa a mais nesse primeiro cenário, que a delegada que entrega as armas, que ela tinha, referendado com a pistola 380, e que ela nunca tinha visto René manuseando armas e muito menos tinha emprestado as armas para ele. Eram as informações que tínhamos. Sim. Até mesmo teve a Solange Beretta, que no primeiro tem o áudio, que ela explica o que seria, no caso dela, não seria um crime, seria uma coisa, mais se ele pegou sem ela saber. Tem uma série de coisas que você só é responsável pela arma para um outro se a pessoa tem algum problema mental ou uma pessoa menor de idade, criança, dentro da casa. Né? Se outra pessoa pega, você não vai responder por um homicídio junto, não sei como é que fala isso. Corta. A polícia seguiu muito bem a sua investigação e foi apurando cada vez mais elementos que, além de confirmar algo que já estava confirmado, solidificando o crime como algo ainda mais perverso. Sim. E mais costurado. Sim. E mais, se não planejado, vou sair e vou matar o Laurinano, o Laudemir. Desculpa, gente, eu acabo errando o nome. Eu peço perdão, isso é um problema que eu tenho. Eu tento resolver, mas realmente estou chegando... Laudemir não é um nome tão conhecido. Então, não tenho que fazer. Tá? Então, eu peço perdão, principalmente à vítima. Que às vezes até me desconcentra um pouco, porque eu fico tão preocupado em errar um nome. Eu te ajudo. E eu vou... No caso... É claro, eu acredito, só se sair daqui a pouco, que existe uma ligação entre o Gari e o empresário, e é por isso que ele saiu de casa para matar o Gari, aí é um desdobramento quase novelístico. É quase uma novela turca aí, porque é uma coisa... Aí foi para um nível, virou... Aí muda. Aí é uma outra live. Aí já não é mais... Aí é outro caso, é outro tudo. Tudo isso que a gente está falando tem que ser jogado para fora.